Vamos ao ranking de distância percorrida ida e volta do Campeonato Brasileiro 2024. A medição foi feita em linha reta, baseando-se em um voo de avião entre as cidades. No final do vídeo nós vamos ver o gráfico com todas as distâncias. Nós vamos começar pelo estado de São Paulo, que junto com o do Rio de Janeiro tem 4 representantes no Campeonato Brasileiro e, portanto, são os que menos vão percorrer distâncias de avião na média total. Nós vamos começar pela cidade de Bragança Paulista, com o Bragantino, que é o clube que vai percorrer a menor distância no total, mas a maior distância percorrida por ele é contra o Fortaleza, 2.290 quilômetros, mas no nosso ranking ele ficou em 12º e último lugar. Agora na cidade de São Paulo, nós temos o São Paulo, Palmeiras e o Corinthians. Nós vamos ver aqui a distância de carro entre os estádios. Você pode ver que a Neoquímica Arena é o estádio mais afastado e a maior distância entre os 3 estádios é do Neoquímica Arena até o estádio do Morumbi, 33 quilômetros. E os 3 clubes irão percorrer a maior distância contra o Fortaleza, 2.360 quilômetros, ficaram em 11º lugar. No Rio de Janeiro, também temos 4 clubes, Flamengo e Fluminense no Maracanã, o Vasco no São Januário e o Botafogo no Newton Santos. A maior distância entre os estádios é de apenas 11 quilômetros entre o Newton Santos e o São Januário. É interessante você ver que do Maracanã até o São Januário a distância é bem próxima, 4,7 km. E esses clubes irão percorrer a maior distância contra o Fortaleza, 2.170 km, e ficou em 10º lugar na distância total. Agora nós vamos para Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. O Atlético que manda os seus jogos na Arena MRV e o Cruzeiro no Mineirão. A distância do Mineirão até a Arena MRV é de 11,4 km. A maior distância percorrida por eles vai ser também contra o Fortaleza, 1.870 km. Você vê que é uma distância média aí, comparando com os outros, bem menor. E eles ficaram em 9º lugar no ranking total de distância. Agora nós vamos para o estado do Paraná, Curitiba, o Atlético Paranaense. Manda seus jogos na Arena da Baixada. A maior distância percorrida pelo Atlético Paranaense é contra o Fortaleza, 2.655 km. Ficou em 8º lugar no ranking de distância total. Próximo estado, estado de Santa Catarina, cidade de Criciúma. Nós temos o time do Criciúma, que vai percorrer a maior distância contra o Fortaleza, 2.980 km. Ficou em 7º lugar no ranking. Do sul do país, nós vamos para o centro-oeste, o estado de Goiás, a cidade de Goiânia. O time do Atlético de Goiás subiu e o Goiás desceu. Ele ficou em 6º lugar de maior distância percorrida total. E a maior distância percorrida é contra o Fortaleza, 1.850 km. Voltando para o sul do país, vamos para o estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. O Juventude, que voltou para a primeira divisão, ficou em 5º lugar no distância total percorrida. E a sua maior distância percorrida será contra o Fortaleza, 3.110 km. Em Porto Alegre, nós temos a dupla Grenal, o Grêmio, que joga na Arena do Grêmio, e o Internacional no Beira-Rio. A distância entre os estádios de carro é de 13,6 km. No distância total, eles ficaram em 4º lugar e a sua maior distância percorrida será contra o Fortaleza, 3.190 km. Voltando ao centro-oeste, na cidade de Cuiabá, joga na Arena Pantanal o time do Cuiabá, que ficou em 3º lugar no distância total percorrida. E a sua maior distância percorrida é contra o Fortaleza, 2.330 km. E finalmente chegamos à região nordeste, no estado da Bahia, na cidade de Salvador. Temos o Bahia, que manda seus jogos na Fonte Nova, e o Vitória no Barradão. A distância de carro entre os estádios é de 16,8 km. Eles ficaram em 2º lugar no distância total e a sua maior distância percorrida é contra os times do Inter e Grêmio, 2.300 km. E no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, temos o grande campeão. Irá percorrer a maior distância entre todos os times no total. O Fortaleza vai percorrer mais de 175 mil quilômetros. É quase 4 vezes a distância que o Bragantino irá percorrer no total. A maior distância percorrida pelo Fortaleza será contra o Grêmio e o Internacional, 3.190 quilômetros. Pessoal, olha aí o gráfico de distância percorrida total. Lembrando que esse gráfico é baseado em uma linha reta de um voo entre as cidades e também está contando somente
a saída de uma cidade até a outra. Não está contando que vai voltar até a sua cidade de origem para o próximo jogo, pois pode acontecer de um clube ficar hospedado nessa cidade e ir direto para a cidade do próximo jogo. Então não dá para saber realmente se essa seria a distância total percorrida por eles, mas é aproximado. E você vê aí no gráfico que nós incluímos aí o Santos, que se ele estivesse participando do Brasileirão 2024, ele iria ser o clube que ia percorrer a menor distância no total. E mesmo assim, ele foi rebaixado em 2023, que provavelmente também foi o clube que percorreu a menor distância no total. Então eu não vejo influência entre as distâncias das cidades e as performances dos jogadores.